obrigado, Marcelo. Mais uma vez, amigos, amigas, uma boa noite a todos. É sempre realmente uma alegria nós estarmos reunidos através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, né? Nós sabemos que nós estamos todos interligados. Conforme já anunciado, no nosso tema Perdão e Liberdade, nós trouxemos inicialmente alguns conceitos a respeito, dois. Um sobre a questão do perdão visto pelo dicionário, né? Um conceito normal, comum, e o outro, obviamente, um conceito espírita. Em relação àquilo que nós encontramos em um dos dicionários de tantos existentes, perdão significa desculpar, absolver, evitar, e é o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado, né? Quando perdoa, evidentemente. Agora, o conceito segundo o Espiritismo. O conceito segundo o Espiritismo de perdão é interessante, porque é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Veja que é um conceito, obviamente, muito mais amplo, né, porque toca no aspecto de nós como espíritos, que, evidentemente, uma vez concedido, né, solicitado, dado, nos liberta literalmente, e este é o ponto central que nós precisamos considerar. Sempre observamos, em relação à questão do perdão, os equívocos que possamos ter cometido pela ausência de maturidade, pela ausência de conhecimento existente quando da ocorrência. É simples, porque no momento daquela ocorrência, sejamos nós o motivador, ou seja o motivador, né, um terceiro, ou uma terceira pessoa, obviamente existe de ambos os lados, né, tanto nós como motivadores, como terceiros, existem de ambos os lados inexperiência na ocorrência, via de regra. Não podemos nunca generalizar absolutamente nada, mas, via de regra, existe inexperiência. Então, em relação à questão deste momento, deste acontecimento, não é possível que nós, não é, julguemos, analisemos aquele instante com os conhecimentos do hoje, o que é um anacronismo, analisarmos as ocorrências passadas com a experiência, o conhecimento, etc., tudo que detemos no hoje. E, obviamente, se não há um perdão, seja aplicado ou solicitado, o que passa a ocorrer conosco é carregarmos aspectos de revolta, por vezes até mesmo, né, de rancor, de mágoa, e algumas pessoas até no sentido de buscar, ou então ficar remoendo de fato questões da vingança. Acaba que atinge-nos diretamente, fazendo com que haja um procedimento autoflagelativo, inicialmente de natureza psíquica, a ser somatizado à medida que o tempo passe. Por isso que esse ponto, esse conceito no Espiritismo, ele toma um corpo, ele é amplo e ele efetivamente nos liberta. Ao concedermos o perdão, não significa nós nos transformarmos em cordeiros, em capachos de situações e pessoas, não é nada disso. Né? Coerente, com coerência, com bom senso, mas ao concedermos o perdão, quebramos qualquer estrutura dessas que nós possamos manter, né, de mágoa e de outros tantos itens que nós mencionamos, ou quando nós solicitamos o perdão. Ao solicitarmos o perdão, quebramos as estruturas desse vínculo que é danoso para nós e danoso para outra pessoa. Um detalhe agora importante. Pode ser que a pessoa a qual nós nos dirigimos
Pode ser que ela não nos aceite, pode ser que ela não nos perdoe, se o equívoco, obviamente, é cometido por nós, né? É interessante notar que, uma vez solicitado, se não há aceitação, o problema não é de quem solicita. O problema não é nosso. Quando, uma vez este momento, esta ocorrência, esse acontecimento, estar muito racionalizado, consciente em nós, e a solicitação ocorra e a resposta seja negativa, ok, o problema não é mais nosso. O problema continua residindo com quem esteja ou queira manter-se na condição que é respeitável, porque tanto nós quanto os outros, todos nós somos livres e com direito, né, a manter-se mesmo em quadros enfermiços, né, porque nós sabemos bem que existe dentro de nós o médico ou então, né, aquele que, por vezes, é o agressor em nós mesmos. Mas é óbvio que existe aí uma ferramenta, se nós poderíamos dizer assim, existe um recurso para que nós apliquemos para com o qual nós cometemos um equívoco, né? Nós tomamos uma atitude, por vezes, desrespeitosa, e não há aceitação da parte dele ou dela em relação ao nosso posicionamento equivocado no período que aconteceu. Sim, existe. Prece. Veículo de ligação criatura-criador, que é importantíssimo a ser aplicado. Independente de que a aceitação do perdão ocorra ou não. Prece. Recomendação de Jesus: ore por aquele que te calunia e te persegue. E oremos por aqueles que um dia nós possamos, né, desavisadamente ter caluniado ou até mesmo perseguido. Por isso que nós dissemos, né, nós não podemos, com a consciência do hoje, com o conhecimento do hoje, maturidade do hoje, analisarmos fatos ocorridos em momentos anteriores, onde a inexperiência era um dos pontos centrais da nossa ação. Vamos ver, então, em relação a nós mesmos, alguns pontos mais aprofundados sobre os benefícios do perdão em relação à nossa pessoa. Jesus vai mostrar a aplicação da lei de causa e efeito. Veja que nós tratamos de causa e efeito, e não ação e reação. Ação e reação é a terceira lei de Newton. Na situação que Jesus nos mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito, é que nós somos o elemento causador. E como elemento causador que nós somos, essa é a maravilha que a doutrina nos traz e nos esclarece, né? Verdadeiramente cristianismo redivivo, nos abre todas as possibilidades em relação a nós mesmos, no sentido de que, se nós somos o elemento causador, não é? Nós podemos fazer o quê? Alterações nesse procedimento. Não é? Se causamos danos, em se conscientizando, podemos trabalhar de forma contrária e levar benefícios, sermos causadores de benefícios, anulando os aspectos dos efeitos a ocorrerem, por conta de que este elemento causador pode ir alterando a qualquer tempo, desde que se decida fazê-lo, alterando os efeitos. Então, não é um processo puro e simples de ação e reação. Uma vez a ação, né, tomada, a reação é consequente, em absoluto. Por isso que Pedro, no capítulo 4, no versículo ou parágrafo 8º, ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Ele está falando, em outras palavras, a questão da causa e efeito, o causador e, evidentemente, os efeitos que podem ser alterados com a atuação amorosa da criatura, o exercício, a prática do amor que nós possamos nos utilizar e que está íncito em nós. Então,
há possibilidade desde que haja vontade de fazê-lo. Então, Jesus nos mostra a importância, como já estávamos falando há pouco, da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizermos volta para nós mesmos. Olha que interessante. Se é o elemento causador, não significa faço e volta na mesma intensidade, porque posso começar a fazer em contrário e volta para mim exatamente o volume daquilo que, na realidade, neutralizou o equívoco, neutralizou o erro. Ensina que nós temos que compreender, não é? Jesus vai mais, vai analisar com mais profundidade, evidente. Ele ensina que temos que compreender o nosso companheiro, companheira mais problemática, causador ou causadora de contrariedades. Pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. Isso é uma realidade, porque somos espíritos em evolução, não somos a obra já completa. Estamos a caminho. E esse é o sentido, claro, do perdão. Perdoar porque todos nós também precisamos, em determinado instante, ser perdoados. Né? Então, se formos misericordiosos, obteremos misericórdia. E a misericórdia, na questão do perdão, é exatamente o título que demos para a nossa palestra. É libertação. É liberdade, não só de nós para com os outros, mas de nós aplicada, obviamente, em nós mesmos. É interessante que Kardec, na pergunta número 661, na questão do Livro dos Espíritos 661, ele vai perguntar para as entidades venerandas: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Veja, há uma relação aqui ainda, nós temos que entender, né, e hoje se comemora 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Uma verdadeira maravilha, né, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Em apenas 164 anos, sempre repisamos falamos deste ponto. Né? Em apenas 164 anos, a doutrina nos oferece a maior literatura existente no planeta, né? Considerando que existem religiões que já estão há 4 ou 6 mil anos antes de Cristo, ou 6 mil anos da nossa era, ou 8 mil anos da nossa era. Então, aí é um verdadeiro capital, e é capital mesmo que é de valor para o nosso autoconhecimento, né, para o processo de conscientização do ser. Então, quando ele fala, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, é interessante verificar que nós estamos nos referindo, não é, a uma obra lançada em 1857, onde a condição de compreensão do Deus como uma figura a nos perdoar, não é, um ser a nos perdoar, não é deslocado de nós mesmos. Vamos ver a resposta primeiro. Ele diz: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Olha que beleza. As boas ações, a atitude, né? É oração, no final da palavra tem ação. A atitude, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha o ponto observado do Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Olha o ensinamento do Cristo, questão da causa e do efeito. E, obviamente, as questões das leis divinas em nós mesmos. Quando Deus sabe discernir, e a condição de que aquele que pede perdão a Deus, não é? Obviamente, este trabalho está na criatura, em nós mesmos, porque as leis divinas estão íncitas em nós. Né? E, claro, quando nós trabalhamos esses aspectos, e nós trabalhamos o ponto relacionado ao perdão, obviamente nós estamos dentro, inseridos, utilizando das leis que fazem parte da nossa Constituição.
e com isso por isso, nos sentimos libertas de situação. E aí, existem algumas observações que são importantes nós mencionarmos. Por exemplo, as pessoas dizem perdoar, mas a postura, por vezes, revela formas variadas de revide. Vamos ver. Um dos pontos, condenação. Né? Uma coisa eu digo que perdoo, mas eu uso de condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Questionável. Outro aspecto, pretensão no perdoar. Perdoo, mas vou dizer-lhe umas verdades. Ele ou ela vai ter que ouvir umas verdades. Outro item ainda, menosprezo. Perdoo porque ele ou ela é um pobre coitado, uma pobre coitada, um infeliz, uma infeliz, sem eira nem beira. Veja, os condicionamentos no aspecto de perdoar, o que não está acontecendo, porque na realidade é uma forma, né, de revide. Rancor, perdoo, mas não esqueço. Bom, e finalmente maldição, perdoo porque Deus há de castigá-lo. Ou seja, a gente coloca Deus nas nossas encrencas, inclusive. Né? Arrumamos as encrencas, nós, os outros, ou ambos, e aí colocamos Deus nas nossas encrencas. Vale a pena apenas uma observação. Perdoar e esquecer são aspectos diferenciados, porque esquecimento é questão de memória. Né? Mas quando nós perdoamos de fato, não é que nós esquecemos, simplesmente a questão, o ponto, não tem mais importância capital, não tem importância fundamental. Ele entra, né, dentro do recurso da nossa memória, ao vermos a pessoa ou o evento que nos causou o problema, ou o qual nós causamos, nós podemos nos recordar, mas aquilo está resolvido em nós. Mas não desaparece, simplesmente perde a importância em nós mesmos, né? Deixa de ser elemento autoflagelativo. Nós temos que lembrar também um ponto importante, né? Não há perdão total sem compreensão. Por quê? Precisamos da compreensão porque são necessidades e limitações do próximo, como também por nossa vez. Né? Não dissemos, nós somos espíritos em evolução, não somos a obra pronta. Estamos a caminho, então precisamos aplicar em relação aos outros como precisamos aplicar em nós mesmos. Fazer com o próximo, ensinamento de Jesus, o que gostaríamos que fizesse conosco. Este é um item muito interessante, porque se nós formos buscar no Velho Testamento, em Tobias, nós vamos encontrar esse ensinamento, só que de forma diferente. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Não faça. Então, na realidade, a ação é não fazer nada. Jesus nos ensina exatamente o contrário. Tomar a atitude. Veja, elemento causador. Faça ao próximo, faça ao outro, faça para o próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. É simplesmente sensacional. É atitude positiva, é a ação. Lembramos lá da resposta da 661 para Kardec. Né? As ações, as atitudes valem mais do que as palavras. Então, faça o outro, tome atitude, ore pelo outro. É uma atitude, ore pelo outro. Faça o bem da forma que for possível. Vibre, deseje o bem pelo próximo. Seja ele, tenhamos com ele problema ou não. Sejamos criaturas que possamos, dentro das nossas possibilidades, espalhar o bem. Por isso que, em Mateus, no apóstolo registrado no capítulo 18, no versículo 22, Jesus é claro quando conversa a Pedro, e Pedro questiona quantas vezes deveria perdoar o seu semelhante. Ele diz, não vos digo, perdoeis até 7 vezes, quando Pedro diz, não é eu perdoo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esta é uma questão de um número com características de infinito. Perdoe, se liberte, e claro, né, com as ações no bem. Já o Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, através da psicografia do Chico, no livro Consolador,
na questão de número 338, ele explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. Diz o iluminado mentor o seguinte: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, como nós sabemos, né? Somos espíritos em expiação e provas. E aquele que se sinta ofendido por alguém, diz Emmanuel, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Olha a beleza, mostrando que isso faz parte ainda da nossa condição como espíritos em aprendizado, né? Mas vamos fazer, então, agora uma análise prática para a aplicabilidade, né? Aplicar o perdão no dia a dia. Primeiro, por que perdoar é tão difícil? Bom, alguns pontos que são do nosso conhecimento. Somos imperfeitos e existe, por vezes, ainda fortemente arraigado em nós, como espíritos, o orgulho e o egoísmo. Também não estamos aqui generalizando, né? Não serve para todos. Outro item é a dificuldade de comunicação que, às vezes, nós temos, né, com a pessoa a qual ela proporcionou a situação desagradável para nós ou que nós tenhamos proporcionado. Outro item ainda é a dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Nível de conhecimento, de experiência e assim sucessivamente. Às vezes, um mau hábito de julgar, que é um outro ponto importante para nós refletirmos. Ou então associar o perdão à fraqueza, quando, na realidade, aquele que perdoa é o elemento forte na situação. Ou então, aqueles velhos e nossos conhecidos melindres, né? Que, por vezes, nós ficamos melindrados, nos sentimos magoados, ofendidos por situações que a outra pessoa, ou quando isso não acontece com o outro, da nossa parte, por vezes a intenção até era positiva, mas o resultado não foi de acordo com aquilo que nós esperávamos, ou que, evidentemente, o outro poderia esperar. Um segundo item, né, também para nós verificarmos, é perdão e esquecimento, que devem significar a mesma coisa. Nós já tratamos disso, né? Para nós, imperfeitos, perdoar independe de esquecer. É óbvio, né? É necessário, sim, lembremos do ponto observado, diluir a mágoa, né? Diluir. Ela perde importância, né? Falamos há poucos instantes. E, caso contrário, o perdão vai se tornar superficial. Ou com aqueles itens que nós mencionamos, né? Eu perdoo, mas Deus há de castigá-lo, e assim sucessivamente. Por isso que, voltando para o livro O Consolador de Emmanuel, agora na questão de número 340, a resposta de Emmanuel sobre esse ponto, ele diz o seguinte: o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, né? Tirar a importância da ocorrência, porque o perdão aconteceu. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade que nós temos da vigilância e da oração. Porque no estágio que nós nos encontramos, já avançamos muito, é uma realidade. Já avançamos muito. Claro que não há um avanço igual para todos, nem poderia, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Mas, de uma maneira geral, nós avançamos bastante, razoavelmente bem. Mas, no entanto, ainda necessitando de vigilância dos nossos pensamentos para que eles não se tornem atos, e oração para que nós nos fortaleçamos, ampliemos a nossa capacidade consciencial para maior vigilância. Ação em nós mesmos, processo de autoconhecimento. E um terceiro item, perdoar é uma necessidade? E nós sabemos que é o óbvio, né? Esse é o óbvio, uma resposta óbvia, por diversos motivos. Nós somos imperfeitos, né? Como nós dissemos, e dessa maneira, utilizando do perdão, nós vamos cultivar a compreensão, facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros. Um outro item ainda, melhorar o ambiente vibratório, né, energético, onde nós nos localizamos, seja em local de trabalho, seja no nosso lar, principalmente.
né? E é para o nosso próprio bem. O quarto item é: quem precisa de perdão? Todos nós, né? Espíritos que somos imortais, imperfeitos ainda, como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos, por vezes, a erros e enganos, o que é normal, né? Nesta condição que nós estamos de evolução. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada. Falamos tanto em caridade, né? Pedir perdão ou perdoar é caridade que, de fato, é ação, é atitude no bem, é caridade. E, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão de número 886, 886, Kardec questiona os espíritos e a resposta da seguinte maneira: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é de uma beleza e de uma profundidade, que a resposta dos espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa é a palavra, o sentido da palavra caridade, conforme era entendido pelo Senhor planetário, pelo Cristo planetário, por Jesus. Bom, nós precisamos trabalhar as questões de exercício do perdão. Porque perdoar, então, é desculpar, né? Esse exercício, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Da mesma maneira que nós temos, né, em nós essas questões, que nós precisamos refletir sobre nós mesmos. Devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos. É a questão da amizade, dos nossos amigos e amigas, né? Aceitá-los do jeito que são, por isso que é o valor da amizade, da mesma maneira que eles nos aceitam da maneira que nós somos, né? Espíritos, todos nós, nesse trabalho de crescimento que é tão necessário para todos nós. Sermos menos exigentes. Às vezes nós exigimos muito, a começar de nós mesmos, e, obviamente, se exigimos muito, nós vamos refletir esses pontos no semelhante. E perdoar não é não se sentir ofendido com o outro, porque, por nossa vez, nós podemos também sermos frágeis. Por isso que o próprio Jesus fala para Pedro, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia do Chico: o homem é mais frágil do que mal. O homem no sentido de ser humano. O ser humano é mais frágil do que mal. Fragilidade está no autodesconhecimento, na falta do conhecimento. A fragilidade está ainda na questão da limitação, não limitação que não seja superada, porque será da nossa condição consciencial. Por isso que esta é a fragilidade. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis com a língua, outros são frágeis das mais diversas maneiras. É a fragilidade do ser. Mas isso também não significa que nós não temos condições de fazer alterações, né? E para exercitar o ato de perdoar, né? Um exercício, renunciando à vingança, perdoando de fato a ofensa e esquecendo de exigir justiça, porque um aspecto que precisa ser considerado para que nós consigamos realizar, de fato, essa beleza, essa libertação em relação às questões das ofensas praticadas ou recebidas. A importância do exercício do auto-perdão, porque nós não damos aquilo que não aplicamos em nós mesmos. Nós não somos bons para os outros se nós não somos bons para nós. Nós não amamos os outros se nós não procurarmos nos amar. Por isso que, se nós formos buscar o ensinamento do Cristo, ama o próximo como a ti mesmo. Não é só ama o próximo, é como a ti mesmo. Há que se ter o exercício na criatura. Então, há a importância do auto-perdão, né? A autopunição, até porque nós já falamos o suficiente a respeito deste ponto, fragiliza o espírito, nos fragiliza, nos adoece. Não é a doença que já está
apresentada no físico, já está somatizada. É a doença deste ponto, dessa questão, né, que fica nos autoflagelando psiquicamente, até que, por exemplo, possa ser transferida para o corpo. O corpo reflete aquilo que vai no espírito, no seu íntimo. Né? E Deus, nós sabemos que nos ama integralmente. Então, não há, né, castigo e perdão. Há amor absoluto pelas criaturas, pela criação dele. Nós é que ainda não, às vezes, não aprendemos a nos perdoar, né? Lembrando daquelas questões que falamos logo a princípio. Né? Não é possível fazer um julgamento com o conhecimento do hoje na inexperiência do ontem. E perdoar-nos vai resultar daquele ponto do ensinamento de Jesus, né, que ama o próximo como a ti mesmo. Né? Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, e sim o que estamos sendo agora, naquela condição de mudança, de elementos causadores, podendo ser, não é, um novo elemento, um causador do bem. Perdoar-nos também é conviver com a mais nítida realidade, que é nossa, e no esforço da melhoria a cada dia. E perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos. Isso é muito significativo. Até mesmo quando nós fazemos prece. É tão interessante porque esse é um ensinamento de Emmanuel, que ele nos orienta da seguinte maneira. Diz, quando nós fazemos prece para que as pessoas se modifiquem, as pessoas se melhorem, na verdade somos nós que mudamos a maneira de vê-los. Né? Se são reflexos de nós mesmos, se alterando a nossa condição, os reflexos são exatamente alterados. E existem inúmeros benefícios do perdão. Nós vamos citar alguns, né? Alguns que nós escolhemos sobre os benefícios que o perdão faz a nós mesmos, no cuidado à nossa pessoa. Por exemplo, cura acelerada, tanto emocional quanto física. É um dos benefícios. Tem mais. Alívio de rigidez e dores crônicas. Por vezes aquelas, não é, que nós vamos, já em estado crônico, nós vamos ao médico e o médico manda nos fazer uma bateria de exames e vira para nós e diz assim, você não tem nada, mas nós temos. Nós temos. Nós podemos ter mágoa, nós podemos ter rancor, ou podemos ter proporcionado, e aí fazemos, né, como dissemos, o procedimento autoflagelativo. Olha o benefício da quebra desta corrente, porque são correntes que nos prendem, né, da libertação desses grilhões que nos prendem. Alívio de rigidez e dores crônicas. Aumento da força física. Tem mais. Redução de estresse. Redução de estresse. O estresse leva-nos mais rapidamente para o túmulo, porque é uma enfermidade silenciosa que vai minando o fluido vital, o princípio vital, o que vitaliza o nosso corpo físico. Entendendo com Kardec, no livro A Gênese, de que não é o espírito que deixa o corpo, mas o corpo que, não tendo condição de manter a vida, é que expulsa o espírito. É diferente. E hoje, biologicamente, a biologia já nos informa de há um bom tempo de que nós estamos aparelhados para vivermos, em média, 120 a 125 anos. Por que será que não conseguimos? Não quer dizer que você não consiga, mas por que será que a grande maioria não consegue? Bom, tem toda uma relação, né? Alimentação, cuidados A, B ou C, mas muito também voltado pela condição do estresse, do mau humor. Se esses dois estiverem associados, aí o resultado é muito mais imediato do que a gente possa esperar.
Outro aspecto importante do perdão para nós mesmos, ativação positiva do sistema imunológico. Quem guarda rancor, mágoa, né, evidentemente atua no sistema imunológico, que é muito sensível, e predispõe o indivíduo a enfermidades. Melhor digestão e melhor função intestinal. Pode parecer brincadeira, mas é uma realidade. É uma verdade. Por isso que lembramos lá do facultativo, lá do médico. Faz uma bateria de exames, vira para nós e diz: você não tem nada. Não tem nada no efeito, no corpo, né? Porque não é analisada a questão do espírito. Esse, sim, é o causador no corpo. São os efeitos no corpo, porque o causador é o espírito. Mas, lamentavelmente, a grande maioria dos facultativos, dos médicos, não analisa o todo. Analisa, por vezes, só em parte, né? Especialistas de partes, quando nós somos um todo. Mas, enfim, um dia a ciência vai chegar e considerar, evidentemente, o elemento principal, que é o espírito. Um outro item, sono mais descansado, melhor repouso, né? Alívio de depressão e de rancor, alívio de autossabotagem. Item ainda importante, mais energia, maior controle, tanto físico quanto mental. Olha do que nós vamos nos desvencilhando destes pontos, desses itens, através do perdão, né, solicitado ou, evidentemente, né, utilizado em nós mesmos, os benefícios que nós aferimos da utilização dele. Vida mais longa. Bom, já falamos a respeito, né, em questão de extensão da nossa própria existência, porque nós não chegamos aqui com data marcada para sair, nós fazemos uma programação que pode ser estendida se estivermos, né, sendo úteis e, claro, tomando os cuidados devidos, podemos e devemos estender essa experiência que é valiosíssima. Se nós estamos num momento no planeta, é que é o melhor local onde nós possamos ser mais úteis e melhores para, não apenas para nós mesmos, mas para a coletividade com a qual nós estejamos convivendo. Porque se não fosse assim, nós nem teríamos reencarnado. Então, vale a pena nós pararmos para refletir na importância que cada criatura tem no momento atual no planeta e, claro, a nossa importância é nesse contexto. Outro ponto importante em relação ao perdão, visão de mundo mais positiva. O copo está meio cheio ou meio vazio? Tão simples quanto. O otimista está meio cheio, o pessimista sempre vai estar meio vazio. Maior felicidade, maior liberdade, mais amigável, mais tolerante. Olha que beleza, sem ter que se entuchar, se entupir de medicamento, para que se mantenha um pouco mais de controle, que no final das contas está acachapando o indivíduo, mas o controle por si só não está sendo exercido. Mais sucesso na vida, que não se prende às questões do passado. Uma vez, né, cultivada a mágoa, cultivado o problema, seja de responsabilidade nossa ou do outro, pouca diferença faz, uma vez cultivado isso, nós vivemos no passado, nós vivemos na ocorrência. Não é assim que nós temos conhecimento de inúmeras atividades na casa espírita, ou com obras, não é, da codificação, obras de André Luiz de Emmanuel, de casos onde nós encontramos espíritos que vivem uma realidade, por vezes de 100, 200, 300, 500, 1000 anos atrás, vivem aquela realidade pela falta, pelo exercício do perdão, continuam vivenciando aquele imbróglio criado entre eles, por eles mesmos. Veja, essa é uma realidade, porque o tempo para o indivíduo que fica centrado no problema, ele não passa, a criatura vive no passado, comprometendo o presente. Quando se compromete o presente, o futuro, é o óbvio, está comprometido. Então, veja, é uma questão de um esforço, de uma atitude
Claro, mas nós podemos dizer, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Depende do tamanho do problema, né? Não é uma questão de resolver de um momento para outro, mas é um trabalho insistente, né? Devagarinho, fazendo prece, trabalhando estes itens, trabalhando estes aspectos, até porque nós já demos aqui uma informação para que vá se diluindo. Tem casos que precisam ser diluídos, e a diluição ela tem que ser, por vezes, lenta. Algumas outras são mais fáceis, outras são mais complicadas, mas ela precisa ter atenção para que isso aconteça. Outro item, inteligência e consciência aumentada. Isso sem dúvida, nós já falamos agora a respeito do comprometimento de ficar vivendo a questão do passado. A habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Abertura de natureza energética. Né? O bem aplicado em nós mesmos, o bem refletido no outro. E, claro, paz mental. E, obviamente, vida nova. Paz mental. Claro, vida nova. Quebramos as correntes, os grilhões que nos prendiam no passado, atuando positivamente no presente, até porque, se nós analisarmos, né, o que nós temos de efetivo não é deixar a previdência de lado, não é nada disso. Mas o que é que nós temos de efetivo? Nós temos o presente. O passado é uma história já conhecida e já foi. O futuro é subjetivo. Não é ser imprevidente, absolutamente. Mas o que é que nós temos? O presente. O que é que nós temos nesse momento? Eu tenho, você que nos acompanha, amigo, amiga, que nos acompanha. O que é que nós temos nesse momento? Esse instante de refletir sobre a nossa própria realidade como espíritos em evolução, de refletir sobre as nossas possibilidades. Nós temos esse momento. Isso é importante, então, a valorização. Perdoar é ter paz mental. Tendo paz mental, obviamente, a vida se renova em nós mesmos. Né? E, óbvio, quando nós temos paz, quando a vida se renova, nós exercitamos, nós construímos, nós vivenciamos momentos melhores. Nós vivenciamos de forma a termos um dia, alcançarmos um dia a paz que Jesus nos demonstrou em vários instantes. A caminhada é longa, mas ela é possível se nós acreditarmos em nós mesmos e procurarmos exercitar o Evangelho de Jesus na nossa vida, dentro das nossas possibilidades. Envolvidos, então, e envolvidas nessa paz, nós convidamos os nossos amigos e amigas que nos acompanham para a nossa prece de encerramento das nossas atividades da noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos, ligados em Deus nosso Pai, em Jesus, aos mentores e mentoras que nos assistem nesses instantes de reflexão e estudo do Evangelho, pedindo a todos eles que continuem a nos sustentar, que nós possamos ter luz norteando a nossa semana, os nossos próximos dias, as nossas decisões. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos, uma excelente semana pela frente.